Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Cultura Síria, curso árabe. Hoje vamos estudar como dizer eu sozinho, você sozinha, eles sozinhos. Porque a gente vai conjugar com adjetivos possessivos, né? Que a gente já estudou anteriormente. Porém, a gente vai conjugar, eu vou explicar para vocês a diferença de uso também, porque em inglês a gente usa a palavra alone, que vale por tudo, todo mundo, tipo sozinho, sozinha, sozinhos, sozinhas. Em português não, a gente tem como fosse 4 adjetivos, sozinho, sozinha, sozinhos, sozinhas, né? Porém, em árabe, a gente tem que falar que ele sozinho e você sozinho fica diferente. Por quê? Porque dependendo da conjugação do adjetivo possessivo de cada sujeito. Então a gente vai aprender essa conjugação. Claro, tem duas maneiras de falar mais usadas no dia a dia para usar. Então a gente vai usar duas palavras raízes diferentes, né? Vamos também fazer alguns exemplos. Eu vou explicar para vocês a lógica dela, tentar facilitar mais o máximo possível, né? Se Deus quiser. Mas antes de começar, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, escrever um comentário, uma sugestão, um exemplo sobre o que a gente estudou. Assim vocês vão ajudar o canal a crescer. Cada 500 inscritos, tipo, quando chegamos a 1500, se Deus quiser, a gente vai formar uma turma de 4 inscritos que mais ativos no canal, que comenta mais, que eles aparecem mais nos comentários. Para fazer aulas tipo, a gente vai formar uma turma de fazer aulas de 1 mês gratuito, um total de 8 aulas. Tá bom? Sem enrolação, já vamos começar. Então, como eu falei para vocês, a gente vai estudar duas formas. Então, vamos ter duas palavras diferentes que vamos conjugar com possessivo adjetivo, que eu já escrevi aqui, o pronome sujeito e adjetivo possessivo, ou possessivo adjetivo, né? E a gente vai conjugar, se Deus quiser, com exemplos. Mas primeiro, eu vou escrever para vocês a primeira palavra em letras árabes, né? Em letras árabes seria a palavra hal. E vamos transformar essas letras árabes para letras latinas para a gente conseguir ler, né? Então, vai ter letra ha, letra Alef e letra Lam. Letra H, normalmente a gente escreve ela como fosse letra H, porque ela parece letra H em inglês, porém letra H em inglês seria como fosse R em português, tipo horse, house, home, a gente fala H. Esse letra H parece letra H, mas ele sai de garganta, então por isso fica H, H, H. Ele sai muito suave, tá bom? Então depois temos letra Alef, né? Então seria H. Depois temos letra Lam, seria a palavra hal. Hal. Agora, o que significa a palavra hal? Tem dois significados. Dois significados, primeiro que a gente não importa tanto no que a gente está estudando hoje, mas eu já vou falar para vocês os dois significados quando a gente está conjugando, vou falar certinho. Porém, a gente não se importa muito com ele. Então, primeiro a gente não vai se importar. O segundo vai ser no sentido mesmo, mesma, mesmos e mesmas. Tá bom? Agora vocês vão falar assim, mas passando, a gente já estudou essa palavra como se fosse palavra mesmo no árabe, nafs, né? Ana binafsi, nahna binafsna. Sim, mas assim vai ser no sentido eu mesmo fiz aquilo, eu mesmo quero isso, ele mesmo falou aquilo. Então vai ser nesse sentido. Também o vídeo já está no canal, se vocês querem dar uma olhada, também seria bom. Então, mas agora aqui a palavra hal, tipo, podemos usar ela como fosse sozinho, mas vai ser meio frágil. Então eu vou explicar para vocês porque eu falei também mesmo, quando a gente conjuga, eu vou explicar um pouquinho sobre inglês, aí depois voltamos para o árabe. Aí para vocês entenderem a lógica, porque eu chamei como fosse mesmo, mesma, mesmos, mesmas, desculpa. Aí a gente vai conjugar ela com possessivo adjetivo aqui, adjetivo possessivo, né? Então a gente o adjetivo possessivo são letras que a gente adiciona no final das palavras. É muito parecido com possessivo objetivo, né? São muito parecidos. E como você está vendo, aí a gente usa muito o possessivo adjetivo, possessivo adjetivo, possessivo objetivo. Então eu acho vale muito a pena que vocês assistirem de novo ou vocês dão uma olhada nos vídeos que eu já fiz sobre possessivo adjetivo e possessivo objetivo. Porque é bom que vocês dominam, porque quando vocês dominam esses dois, sério, vocês vão conseguir
muitas coisas na maneira muito mais fácil. Como você está vendo, a gente está usando demais. Tipo, a aula da segunda passada, a outra segunda também a gente usa bastante. Vamos começar nossas conjugações. Vamos começar com ana, que significa eu. Então a gente vai usar a letra I, que fica hali. A palavra hali, no caso, vai ser no sentido eu mesmo, ou também, como eu falei para vocês, o primeiro significado, minha situação, né? Agora, nahna, vamos colocar na, nós, vamos colocar na, halna. Então fica nossa situação, como primeiro, né? Ou nós mesmos. Agora, enta, vamos colocar ak no final. Você masculino vai ser ak. Então, você sozinho. Ou, desculpa, você mesmo, não é sozinho ainda. Você mesmo ou sua situação. Para masculino. Ente feminino, vamos colocar ik. Seria você mesma ou você, sua situação para feminino. Agora, ento, vocês, vamos colocar con. Fica a sua situação para plural, né? Vossa situação. Ou vocês mesmos, mesmas. Porque para masculino e feminino. Huwe, vamos colocar o. Halu. Halu significa ele, a sua situação para ele. Situação dele, né? Situação dele ou ele mesmo, né? Nesse sentido. Agora, hi, vamos colocar a, hala. Ou pode ser halha. Podemos usar aqui uma ou outra. Vocês quem sabe? Eu prefiro sem o H, tá bom? Sem o H, letra H. Fica hala, que significa ela mesma ou significa situação dela. Halun, vamos colocar on para eles ou elas, né? Vai ser no caso também elas. Então fica elas mesmas ou eles mesmos ou significa situação delas ou situação deles, tá bom? Agora, eu acho, dá para ver, porque a gente tem que conjugar, porque, por exemplo, aqui, enta significa você masculino, a gente fala halak, mesmo, você mesmo, para masculino. Huwe vai ser halu, ele mesmo. Ficou duas palavras diferentes, tá bom? Tá, mas pessoal, você está falando para a gente, vamos estudar como falar sozinho em árabe. Mas você está ensinando mesmo? Sim, por um motivo. Em inglês, a gente fala my. O que significa my? Significa meu. Tipo, meu, também, meu. Depois temos a palavra self. O que significa self? Significa mesmo. Tá bom? Agora, quando a gente fala myself significa eu mesmo. Tá bom? Como aqui, hali significa eu mesmo. Tá? Então aqui, myself igual hali. Mesma coisa em inglês. Em inglês e árabe vai ter uma lógica, né? Por isso eu falei para vocês que aqui significa mesmo, mesma. Tem uma lógica que está usada nos dois. O qual é? Que a gente vai usar uma preposição aqui que vai no início, né? Que deixa essa palavra como fosse sozinho. Então a gente vai usar by em inglês. Então, myself significa eu mesmo. Quando eu falo by myself, significa sozinho. Em árabe, hali significa eu mesmo. Quando eu coloco lá, que é letra lam com fatha. Letra lam com fatha. Eu deixo ela separada, tá? Vocês podem escrever elas separadas. Tipo, você escreve la hali. La hali. Escrevem elas separadas. Tipo, preposição. Deixa ela sozinha. La hali significa eu sozinho. Então, hali significa eu mesmo. La hali significa sozinho. Para eu. Né? Então, a gente vai usar nessa lógica para todos. Então, quando a gente usa la hali significa eu mesmo. La halna, nós mesmos. La halak, desculpa, nós sozinhos, né? Eu sozinho, nós sozinhos. Então, hali significa eu mesmo. Halna significa nós mesmos. Halak significa você, masculino mesmo. Mas quando colocamos lá, ficou sozinho, nós sozinhos, você masculino, sozinho. Lahalik, você sozinha. Lahalkon, vocês sozinhos ou vocês sozinhas, dependendo. E assim que vai. Então, para eu conseguir falar sozinho, eu preciso de lá.
Eu preciso de lá, eu preciso dessa preposição. Então, vou falar assim. Ana la hali bi al beit. Eu estou sozinho em casa. هي راحت. Ela foi لحالها. Ela foi sozinha. أنت بتحكي لحالك. Você fala sozinha. É claro, em árabe também tem esse sentido de você tá louca. Aí quando uma pessoa está andando sozinho, falando sozinho, é uma coisa não muito legal. As pessoas pegam como fosse você tá louco, né? Seria nesse sentido. Lahalak, lahalik. Agora tem uma coisa também muito engraçado, porque a gente usa muito no estádio, quando a gente vai assistir o jogo. O meu time, por exemplo, o nome dele é Al-Ittihad na Síria, que virou Ahli, agora voltou como era antigamente. O nome dele é Ahli. Aí eu vou assistir o jogo dele. Você sabe que tem muitos jogadores que se jogam, né? Pedindo falta. Então imagina que um jogador do time adversário, ele se jogou, aí pedindo falta. O juiz deu, né? A torcida do meu time começa a falar Lahalu. Até eles falam Lahalu, Lahalu, Lahalu. Aí faz como música, entendeu? Como ele caiu sozinho, para o juiz dar amarelo, o juiz não dar falta, uma coisa assim. Tá bom? Essa é a primeira palavra. Agora vou colocar a segunda palavra, eu já volto. Então, a segunda palavra eu vou escrever aqui embaixo, porque não tem muito espaço agora, né? Aí a gente fala assim, Wahd. Vamos escrever letra Waw com fatha, letra Ha, letra Dal. Wahd. Então vamos escrever letra Waw, vai ser como fosse W. Tem pessoas que escrevem como fosse U. Vocês que sabem, não tem problema, não. São a mesma coisa. W. Aí depois a gente escreve o A de fatha, né? De fatha. Depois vamos escrever letra Ha, Depois vamos escrever letra Dal direito. Aí por que eu não coloquei vogal aqui? Para não ficar parecido Wahid, como fosse tipo número 1, né? Aí por isso eu não escrevi esse vogal. Eu já escrevi para todos os sujeitos, né? E vamos adicionar a mesma coisa, né? Agora, Wahdi significa sozinho. Aqui já significa sozinho. Eu vou explicar para vocês por quê. Agora, Nahna Wahdna. Nós, sozinhos. Enta Wahdak. Você, masculino, sozinho. Enti Wahdik. Você, feminino, sozinha, né? Entu Wahdkon. Vocês, sozinhos. Ou vocês, para feminino, seria sozinhas. Huwe Wahdu, né? Ele sozinho. Claro, às vezes vale mais sabendo que a gente escreve O, U, mas que eu já escrevi aqui como O, também eu ensinei no outro vídeo apenas como O, por isso eu continuo com letra O sozinha. Então, Huwe Wahdu, ele sozinho. Hiye Wahda, ela sozinha. Hinnen Wahdon, eles sozinhos. Claro, aqui podemos falar Wahdhon, Wahdhon para eles, Wahdha para ela. Tipo, ela sozinha. Porém, eu prefiro sem o H, né? Mais fácil para pronunciar. Agora, pensando, então, essa significa sozinho, sozinha, igualmente a outra? Sim. Então, o que eu posso fazer? Só tira Hali, coloca Wahdi. Ana la Wahdi bil beit. Eu sou sozinho em casa. Agora aqui, la hala, vamos também tirar, colocar Wahda, né? Wahda, porque ela, né? Wahda, sozinha. Wahda. Hiye rahat la wahda. Ela foi sozinha. Hinnen, desculpa, enti tahki la wahdik também. La wahdik. Você fala sozinha. Agora, la halu, que foi ele, também podemos tirar, colocar la wahdu. La
wahdu. Então não tem diferença nenhuma. Na verdade tem. Qual a diferença? Lembra que hali, halna precisa de lá para ser sozinho, sozinha, sozinhos? Lembra disso? Agora aqui podemos usar com a preposição. Como eu coloquei, eu manteve a preposição, eu não tirei. Mas se eu tiro, mesma coisa. Aqui a preposição opcional, lá obrigação. Então com hal seria a preposição seria uma obrigação para a gente usar para ficar o significado sozinho, sozinha, sozinhas, né? Agora com esse não. Por quê? Porque hal significa eu mesmo. Hali significa eu mesmo. Halna, nós mesmos. Quando a gente coloca lá, fica eu sozinho, nós sozinhos. La hali, la halna. Aqui não. Já significa sozinho, sozinha, sozinhos. A gente não precisa de preposição para ter esse significado. Mas se a gente usar, não faz mal. Tá ótimo, né? Tipo, não tem diferença nenhuma. Então, aqui hi rahat la wahda ou hi rahat wahda, mesma coisa. Enti btahki la wahdik ou você enti btahki wahdik, mesma coisa, 100%. Agora la halu ou desculpa, la wahdu ou wahdu seria a mesma coisa 100%. Tipo, 100%. Com a preposição, sem a preposição. 100% é a mesma coisa. Lá, não. Com hal, precisa de preposição para ser significado sozinho, sozinha, sozinhos. Agora, vamos ter um adjetivo que baseado na palavra wahd, que também veio de palavra wahid, né? De fazer uma coisa, tipo, para fazer uma coisa, tipo, coisa uma, né? Então, desculpa. A gente fala wahid, wahid, wahide, wahide, wahidin, né? Claro, aqui você pode falar wahida, né? Porque tá marbuta, pode pronunciar como e ou como a. No árabe dia a dia a gente fala como wahide, tá bom? Inclusive, a palavra wahid significa também um nome masculino. Wahid. Wahida também um nome feminino. O que significa wahid? Significa sozinho, em árabe clássico. No árabe dia a dia, usado mais, porque em árabe clássico também significa único. Aí, mesma coisa, assim, a gente usa no dia a dia como fosse único. Por exemplo, Ana al-wahid اللي, eu vou colocar como e aqui, desculpa. Que significa ele? Que, né? Significa que. Eu sou o único que بيحكي عربي هون. Aqui. Então, eu sou o único que fala árabe aqui. Eu sou o único que fala árabe aqui. Ana, por exemplo, Ana al-wahid, para ele, vamos colocar ele, porque é importante colocar. Ele, brasileiro. Brasileiro. Ana al-wahid اللي brasileira. Eu sou a única que brasileira. Tá bom, gente? Espero que vocês gostaram dessa aula. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, escrever um comentário, uma sugestão, um exemplo sobre o que a gente estudou. Tem alguns inscritos já começaram a escrever exemplos, que eu até corrijo quando tem erro. Quando não tem erro, eu falo que está certinho, 100%. Então, eu já agradeço, já até no vídeo que vem.